Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos com muita alegria, muita esperança, muita energia, para que a gente fique firme e continue na caminhada, não só na resistência, mas também na proposição de novos caminhos para o Ceará, para a Bahia, para o Nordeste, para o Brasil. Eu vou pedir licença, porque como a mesa é muito extensa, de cumprimentá-los todos com um pequeno caso que eu gosto muito de contar quando eu ando pelo interior da Bahia, e quando acontece assim da mesa ser muito extensa, que era de um prefeito do interior que tinha por hábito, porque ele achava educado, cumprimentar todo mundo que estava à mesa, e cumprimentar às vezes cada um, ficava buscando quem ele conhecia, até que um dia o assessor disse para ele: prefeito, fica cansativo, só leva meia hora cumprimentando, quando você vai entrar no assunto, o povo já está cansado. Como é que eu faço? O senhor cumprimenta, for no colégio, o senhor fala alunos e professores, se for no hospital, o senhor fala pacientes, enfermeiras, médicos, se for no quartel, o senhor fala soldado e oficiais, depois explicando, aí se você acha melhor, é bem melhor. Aí tudo bem, marcaram a reinauguração. Havia uma reforma do cemitério da cidade. Aí não deu tempo do assessor falar com ele, falei: o prefeito vai se apertar. Mas ele não se apertou e cumprimentou a todos dizendo: conterrâneos e subterrâneos. Então eu quero cumprimentar todos vocês, para começar a gente sorrindo um pouquinho nesse momento difícil. Me permito cumprimentar dando boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas transmissões que estão aqui. Dizer que para mim é um prazer ter vindo aqui ao Ceará, Fortaleza, nesse encontro da BRJD, porque eu sou dos que acredita que a democracia representativa ela tem que andar par e passo com a democracia participativa, que são as formas exatamente da sociedade civil se organizar e falar a sua voz. O voto é uma parte da democracia que deve, repito, conviver, que não colide com a democracia representativa, mas com essa forma da gente se organizar, principalmente em momentos tão duros quanto esse que a gente está vivendo, apenas depois de 34 anos de retorno da democracia, mesmo para aqueles que questionam, como nós questionávamos o PT, a eleição pelo colégio eleitoral, mas foi o fim, depois do movimento brilhante das diretas, da lei da anistia, nós chegamos a um colégio eleitoral que foi a forma que o governo da época fez para ter uma transição, vou chamar assim, controlada, mas foi o retorno à nossa Constituinte de 86, com a Constituição de 88, que completa apenas 31 anos de existência, já rasgada e maculada pelos últimos acontecimentos. Essa é um pouco a história do Brasil. Eu sempre comemorava, quando eu era deputado, quando eu era governador, dizia que o período que a gente estava vivendo de 30 anos de retorno da democracia ininterrupta já era o mais longo período de democracia ininterrupta no Brasil. Que a nossa história, a democracia foi constantemente afrontada, e a última afronta foi o golpe militar, civil e militar. É bom que se diga que a gente tem um defeito de falar militar, e estava cheio de civil debaixo da saia dos militares ou das calças dos militares para se beneficiar daquele golpe, e eu não vou enumerar. Então acho que é um equívoco a gente falar só de golpe. Os militares foram a ferramenta. Na verdade, o pensamento daquilo todo veio de uma sociedade que não consegue conviver, de uma elite que tem dificuldade de conviver com a democracia. E eu chamo a atenção de nós todos porque o momento é muito mais desafiador. Eu era estudante de universidade, com o golpe de 64, comecei a militar em 68, e naquela época, apesar da dureza do regime militar, torturas, mortes, pessoas que tiveram que sair do país para sobreviver, a gente tinha muito claro quem era o adversário ou o inimigo. Eles assumiram o golpe, rasgaram a Constituição e disseram:
Não tem democracia, não tem liberdade partidária, não tem liberdade de imprensa, e quem tiver contra cai na borracha, ou no tiro, ou na tortura. Então era claro, e evidentemente, que o mundo democrático fora do país condenava o regime que tinha aqui. Eles sofisticaram. O muro de Berlim de 89 caiu sem um tiro. Caiu pela, que eu chamo da Vênus platinada. Ou seja, foram divulgando ideias até que se tornou inconsistente aqueles governos, independente do juízo de mérito de cada um, porque lá também tinha ditadura e, portanto, toda ditadura por si só nefasta. E de lá para cá eles foram sofisticando muito mais. Por isso que eu acho que é algo extremamente desafiador, e as formas comuns que a gente tinha para fazer esse combate não vão resolver sozinhas. Nós ainda temos a palavra como ferramenta maior da luta pela democracia, da luta com os nossos argumentos, mas depois do advento do celular, da internet, todo esse processo, nós estamos vivendo um processo de doutrinação, de mitificação e dos fake news, que vão fazendo cabeças e vão levando pessoas, na chamada pós-verdade, a acreditar que uma mentira é uma verdade. E acaba que a versão, cada vez mais facilmente construída por esse processo todo, de Zap, de Facebook, etc., ela vai tomando uma verdade. Um dos chefes nazistas, chefe da comunicação nazista, que nunca soube que um dia ia ter celular, já falava disso. Uma mentira dita 3.000 vezes vira uma verdade. Essa era a alma da comunicação nazista, e conseguiu, num país desenvolvido como a Alemanha, levar uma população inteira a entrar num genocídio, numa loucura que nos assustou a todos. E mesmo com o arrependimento deles, é bom lembrar que nós estamos há apenas 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e temos uma guerra que eu considero mais perigosa e mais cruel do que aquela, porque é um processo de doutrinação. Isso não aconteceu só aqui no Brasil, aconteceu em Andaluzia, na Espanha, está acontecendo agora na eleição que vai ter do Parlamento Europeu, em países da Europa, que todos nós consideramos de um desenvolvimento intelectual, de um pensamento mais avançado, e pode ser que seja, mas onde está se reproduzindo esse mesmo método. Eu recebi recentemente um vídeo de 3, 4 minutos de um senhor parecendo um professor, uma pessoa com toda, vamos dizer, a indumentária e o jeitão de ser uma pessoa séria. Estava lá traduzido, ele falando em alemão, e reproduz o discurso igualzinho que foi repetido aqui via fake news, via internet, durante a última campanha eleitoral de 2018, que culminou com a eleição de um senhor que nunca apresentou um projeto de governo, nunca encarou um debate, não sabe ao que veio, que juntou, porque todo mundo que se prepara a ser presidente ou governador, muito antes disso, você já está imaginando quem vai ser seu secretário, seu ministro. No final, quando o cidadão se elege, faz um ajuntamento de pessoas que cada um atira para um lado, de fanático a militares que estão em postos importantes, e isso tudo produzido por esse processo dos robôs operando. Agora, recentemente, se não me engano, uma universidade inglesa estava estudando exatamente participação de robôs em eleições. Eu não sei o número exato, mas eu sei que, vamos supor, de 15 mil, em tese, seguidores e propagadores das ideias do atual presidente do Brasil, 5 mil eram robôs, pagos a preço de ouro, emitidos sinais fora do país para evitar exatamente o controle. Então,
Eu estou insistindo com isso porque acho que todos nós, ou pelo menos os da minha idade, devemos de lembrar no seu nome mais de filme de ficção que aparecia o gênio do mal trancado numa daquelas salas cheias de luzinha piscando, que eram os computadores do futuro funcionando, e o cara mandando. Aí eram turbas de pessoas indo para um lado e para o outro. Eu estou dizendo isso porque o celular, a internet, que é fantástico para aproximar pessoas que estejam longe, é também eficaz para afastar pessoas que estejam perto. E o volume de pessoas que está em casa e ninguém se fala, vai para o restaurante e ninguém se fala, e é um grande emissor, porque também muito covarde, porque as pessoas se escondem atrás da internet, é um emissor de tudo que é pensamento negativo, seja na área da política, seja na área dos costumes. Então eu acho fundamental o que está acontecendo aqui. Eu estou indo agora, depois da Semana Santa, para Lisboa, também no encontro de operadores do direito, na Faculdade de Direito de Lisboa, onde um dia inteiro é reservado exatamente para enfrentar o fenômeno da participação dos fake news, da internet, do celular, na democracia. Que tipo de regramento é preciso? Isso é preocupação mundial. A Europa toda está debruçada sobre isso, vendo o que aconteceu no Brasil, porque todo mundo acha um absurdo, mas absurdo que seja, 57 milhões de irmãos nossos tomaram esse caminho. Imagino que, não sei, 5, 6, 10 milhões podem ter tomado esse caminho com vontade, porque tem uma concepção de mundo igual àquela que é vociferada pelo presidente, mas eu acho que provavelmente, sei lá, 30 milhões dos 57 ou mais foram acreditando na criminalização da política, achando que era importante negar, e alguém que não apareceu na televisão, que teve uma facada, eu diria assim, redentora, porque não perdeu a vida e ganhou a presidência da República pelo tempo e exposição que deu, e nós estamos nessa. Mas isso não começou com eles. É isso que eu quero chamar a atenção. Os arrependidos, na verdade, têm que assumir que isso começou em 2015. E pós-vitória da presidente Dilma na sua reeleição, os perdedores escolheram como caminho a criminalização, a obstrução e a inviabilização do governo, com as pautas bombas, com questionamento da urna eletrônica e por aí vai. Eu não quero acusar pessoas, eu estou dizendo que o método utilizado acabou terminando nisso. Quando alguém inventa, como já foi dito aqui, um crime que não houve, para rasgar na democracia o que há de mais sagrado, que é o voto popular, essas pessoas começaram a destruir o arcabouço jurídico e democrático do país. E aí, me perdoe o termo, virou o liberou geral. Mal sabiam eles que, ao tentar criminalizar o meu partido, a minha presidente, acabaram criminalizando a política, e imagino que quem votou disse: olha, se é para optar por alguém que seja realmente o condenador dessa política, é melhor o de marca do que o genérico. E foi isso que aconteceu na eleição. Todos aqueles que acharam que iam usufruir da criminalização feita acabaram sendo varridos do mapa, e quem assumiu a presidência da República foi aquele que, aos olhos de uma boa parcela da população, representava esse novo político, que nada mais é do que as pessoas botaram para fora. É isso que eu acho que a gente tem que refletir. Você vê que eles chamam, o período todo, inclui o governo do Itamar, do Fernando Henrique, do PT, de um período do pensamento único. Chega a maluquice de chamar o período dos comunistas e dos socialistas, que na verdade nem o PT, eu gosto de brincar, o pessoal não gosta muito, estou aqui com o presidente do PT municipal,
que o grande partido social-democrata do país é o PT. O Lula nunca questionou a questão do lucro, a questão do capital. O Lula é um cristão humanista justiceiro em busca de justiça social. Ele não se formou como eu, que me formei lendo os livros clássicos da esquerda. Ele se formou na vida. Ele, na verdade, repito, ele é, por alma, um social-democrata. O problema é que no Brasil, pretender buscar diminuir a desigualdade, parece que o cabra é comunista, é socialista, porque a aberração aqui é tão grande que é impossível a pessoa sequer pleitear que alguém tome café, almoce e jante. Era a máxima que ele falava e que parecia meio tosca para parte da elite brasileira, que, como nunca passou fome, acha que isso é uma bobagem. É porque não conhece lá os fundões da Bahia, do Ceará, etc. Então, eu acho que a gente está num momento muito perigoso. Por isso eu entendo, e parabenizo aqui na BJD do Ceará, do Nordeste, a OAB, com a postura de abertura dessa casa. Ninguém tem que ter medo da divergência. A beleza da democracia é a nossa pluralidade. A burrice da democracia é quando a gente não sabe conviver com ela. Por isso que eu gosto de dizer que no Brasil se usa muito mal a palavra radical. Se confunde a palavra radical com a palavra sectário. Radical é quem tem raiz. E como toda árvore bem plantada, não tem medo do vento. Ou seja, do embate de ideias, que balança, mas continua em pé. Sectário, sim, é aquele cara raso que vive de um clichê, de um dogma e só sabe falar aquilo. Não consegue enfrentar um debate. Então, eu aplaudo aqui, e por isso eu estou aqui não como sacrifício, como militante, estou aqui para estimular vocês que continuem nessa caminhada. Agora, o que eu acho? Mais do que falar mal do que não presta, por isso eu não vou gastar meu tempo aqui falando das aberrações, vai completar 100 dias e ninguém sabe a que veio. Nós estamos fazendo uma reunião no dia 10 no Congresso Nacional com a fundação do PT, do PSB, do PDT, de vários partidos, para fazer um balanço de 100 dias. Provavelmente será uma página em branco. Entendeu? Mas... Não, mas porque reparei, eu não quero que dê errado. Eu até torço para que tente dar alguma coisa certa, porque senão quem sofre é o povo. Mas é literalmente uma página em branco. Não tem nenhuma produção, a não ser os impropérios dos tuínos, dos absurdos de dizer que o nazismo é coisa de esquerda. Então, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas têm uma tranquilidade tal de falar mentiras e negar a história, que é aterrador, assustador. Então, primeiro, eu acho que a plataforma básica, aqui, na minha opinião, eu não sei quem é torcedor do Lula, quem não é torcedor do Lula, e também não estou preocupado com isso. Que a nossa plataforma é uma plataforma de unidade democrática. É isso que a gente vai ter que construir, porque nós estamos apenas falando de não permitir a violação da democracia no nosso país. É disso que a gente está falando. Vocês, muito mais do que eu, sabem do absurdo que foi o impeachment e o absurdo que é essa prisão que completa domingo um ano com manifestações no mundo inteiro de juristas. Por isso eu fiz minha campanha inteira de senador com uma camiseta que não tinha essa criatividade, mas escrita Lula livre. Porque não é a questão de ser amigo dele, não é a questão de ser torcedor dele, é a questão de repor a democracia no lugar que ela merece. É impossível. Eu acho que essa luta aqui é como as mães da Praça de Maio, buscando seus filhos mortos ou desaparecidos, enterrados ninguém sabe aonde. Essa luta, para mim, só para quando a justiça for feita, quando ele sair daquela sala, daquele quarto na Polícia Federal do Paraná. Eu espero que aconteça. Mas as pessoas estão ficando intimidadas, por isso que eu estou chamando a atenção que a nossa indignação não deve se transformar em rancor, em ódio ou em xingamento. A melhor forma de fazer a nossa indignação andar é tentar trazer cada vez fileiras maiores de pessoas, não só os arrependidos da votação de 2018, mas daqueles que entendem que esse caminho não vai nos levar a nada. É plantada a semente do ódio, as pessoas deixaram de respeitar
a divergência, para passar a agredir pessoas em avião, no meio da rua, em ônibus, em qualquer lugar. Então nós estamos trazendo para cá algo que não nos interessa. Que absolutamente... Eu sou judeu, portanto, eu não tenho nenhuma dificuldade, nem nenhum problema de ser politicamente incorreto e dizer, é um absurdo abrir escritório do Brasil na cidade de Jerusalém, que devia ser uma cidade universalizada, porque ali foi o berço das 3 mais importantes religiões monoteístas do mundo, da nossa civilização, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então não tem sentido a gente imaginar que aquilo tem que ser de um só. Então, alguém que já tem embaixada em Tel Aviv vai lá para fazer o quê? Para afrontar? Não. Para ser cabeça de ponte do governo americano. Essa que é a verdade. Não tem nenhum gesto que engrandeça o Brasil naquilo, a não ser dizer, viu o que eu fiz? Assim como agora a tentativa de impor ao Brasil que o Brasil tem que abandonar a condição de país em desenvolvimento da OMC, que é uma condição que nos dá uma forma, vamos dizer, mais amena de aderir aos novos tratados da Organização Mundial do Comércio do que o país desenvolvido, para tentar ter acesso ao CDE. Eu só quero citar 3 países: a Coreia do Sul, o Chile e a África do Sul. Os 3 são da OCDE. E os 3 usufruem da condição de país em desenvolvimento. Essa briga não é nossa. Essa briga é uma briga comercial, que foi a briga que sempre produziu as guerras no mundo, entre os Estados Unidos e a China. O presidente dos Estados Unidos está fazendo o papel dele. Eu quero emprego para cá. Para isso eu tenho que criar obstáculo para a importação, para eu poder repor competitividade aos produtos americanos. Nós não temos nada a ver com isso. Nada. E estamos entrando numa briga que é dos outros. Se o povo árabe parar de comprar frango e porco no Brasil, quebra um bom pedaço do agronegócio brasileiro. Se a China deixar de comprar ou comprar muito menos soja do que compra aqui, quebra um outro pedaço. Então é uma doideira o que estão fazendo. Não tem pé nem cabeça. Na educação, então, não se fala. Nos direitos humanos piorou. Então é uma loucura nas relações exteriores. Mas repare, eu não estou preocupado com eles. Eu estou preocupado a gente reorganizar uma bateria, um exército de gente que se disponha, como vocês aqui, a esquentar, no bom sentido, a rua, para que o Congresso possa começar a tomar posições, e o próprio Supremo. Porque, repare, por conta do tal do fake, do zap, tem ministro que quer votar de acordo com o volume de zap que recebe. Não, mas é verdade, eu não quero ofender ninguém. Mas é verdade, porque essas coisas começaram a intimidar as pessoas. Ah, mas se eu votar assim, imagine, eu for entrar num restaurante com minha família, não vai dar. Eu não estou querendo personalizar, porque isso não me interessa, porque senão você começa a fazer a política ruim. Eu estou só dizendo que nós estamos vivendo uma quebra de todo o regramento do ordenamento jurídico. Isso que já foi dito aqui, perdeu. Quer dizer, Bezerro não está reconhecendo a vaca, porque o ministro Supremo da maior, o cidadão acha que não é comigo. O Supremo acabou de deliberar aquela questão de que, se não tiver provado que houve um processo de corrupção, de troca de favores, o dinheiro não declarado, que é falsidade ideológica eleitoral, é um crime que tem que ser tratado no âmbito eleitoral. Já enfiaram lá um projeto de lei que fala exatamente o contrário, que na verdade é o projeto do ministro da Justiça, que não queria esperar a fila, porque todo projeto de governo, pelo ordenamento nosso, entra pela Câmara, como já tinha entrado da reforma da Previdência, que é prioridade para eles. O que ele fez? Pegou alguns senadores e que entraram com um projeto copiado, só que em vez de ser apresentado pelo governo, é pelo senador. Como é apresentado pelo senador, entra pelo Senado. Ou seja, as pessoas estão perdendo a cerimônia total com as coisas. As pessoas driblam a regra, dão rasteira na regra,
desde que eu atinja meu objetivo. É isso que a gente está vivendo. Então, eu, que já estou nessa caminhada há muito tempo e não vou parar, mas eu queria, na verdade, pedir, parabenizando o ABJD, que eu acho que esse movimento tem que crescer. A gente tem que contagiar positivamente cada vez mais pessoas. E vou repetir, não adianta agredir, que nós nunca seremos tão eficientes quanto eles na baixaria. Não adianta xingar, porque ninguém aqui vai se dispor a jogar tão baixo quanto eles jogam na ofensa pessoal, tentando ofender e intimidar a pessoa. Então nós temos que jogar um outro jogo. Eu prefiro jogar o jogo do debate de ideias, do abraço, da busca da solidariedade para conquistar pessoas para o lado de cá. Eu acho que a gente tem que falar. Toda vez que a gente destila ódio, estamos fazendo o jogo dele. Não adianta, essa não é a resposta que serve para nós. Então, eu só queria dizer que nós temos um grupo grande no Senado que se amplia, repito, com a plataforma da questão da democracia, da preservação da Constituição e da preservação do ordenamento jurídico brasileiro. Porque isso vai acabar com o país. Não tem empresário que queira vir investir aqui com esse grau de insegurança jurídica. Se dá uma rasteira numa presidente eleita, se macula uma eleição prendendo artificialmente o mais importante na época, vamos dizer, candidato, e até na questão do Temer, que eu não estou aqui para assinar atestado de bons antecedentes para o ex-presidente, mas aquela pataquada, aquele filme de quinta categoria produzida, interdita carro, bota... Que palhaçada! Quer dizer, a preventiva sendo usada para qualquer coisa, não. Ele que se explique lá, e se for condenado, que vá preso. Agora, é uma pataquada. Quem abre a porta do carro para ele ser fotografado é um membro da Polícia Federal. Ele estava no banco de trás. Troca-se o motorista, saiu dele para entrar o que conduziria, mas no outro faz questão de abrir a porta para fotografar. Então, eu não sei, eu não entendo muito do direito, mas eu não sei muito bem para que televisionar o depoimento das pessoas perante o juiz ou alguém da Polícia Federal. Que grave eu até acho, eu entendo, porque antigamente era na taquigrafia. E você grave para depois dizer, não, você disse isso, que está dizendo que não disse, mas para que televisionar? Para xingalhar as pessoas? Não dá. A delação premiada, que infelizmente fomos nós que votamos para votar e aprovamos, acho que erramos duramente na forma. A gente tem esse problema. Às vezes a gente é principista demais e fica achando que temos que ir, temos que mostrar que nós somos. Não adianta, não, é ingenuidade pura. E virou a Câmara de Tortura atual. Você vai falar assim, então você daqui não sai. Ou falo o que eu quero, ou não sai. Às vezes eles investigam, não é o fato delituoso, eles passam a investigar pessoas. É diferente. Uma coisa é você ter uma notícia crime e investigar o fato, para saber se houve um delito ali. A outra é assim, eu preciso provar que fulano é ladrão, e começa a investigar fulano. Então eu acho que a gente está numa quadra perigosa, vocês sabem disso melhor que eu, até porque ou vocês lutam, ou me perdoe a brincadeira macabra, ou então vocês vão ser uma profissão em desuso. Porque se tudo que vocês estudam, quando chega a hora, não vale nada, a depender da cabeça de cada um, e qualquer juiz, o que tem no currículo é o quê? Um concurso público. Que mediu o seu saber, parabéns, mas não mediu necessariamente o seu caráter. Não mediu como é que ele pensa e conduz as coisas. Então, eu acho que é um momento muito delicado da democracia brasileira. Eu quero só dizer, porque sempre me perguntam, que eu acho da presença, eu fui ministro da Defesa, o que eu acho da presença dos militares no governo. Eu quero dizer aqui com muita tranquilidade, é o pedaço mais sensato do governo, ou talvez o único sensato do governo.
A gente tem preconceito, que está muito fresco, muito próximo, que eu quero dizer, o golpe militar. Então tem tortura na cabeça, morte, assassinato. Então é claro que se criou uma resistência. Mas, mesmo com o pensamento conservador, eu posso garantir, porque lá estive, que todos têm um pensamento nacional. Pensam o país. Os outros, eu, sinceramente, não sei o que pensam do país ou para o país. Se é que tem alguma responsabilidade com o país. Eu não sei se a frase é verdadeira. Diz que o presidente disse: Deus, o que eu fiz que me colocou aqui? Eu fui feito para ser soldado. Isso aqui é muito complicado. Pelo menos ele está reconhecendo que não estava talhado para isso. Eu acho que nem ele achava que ia se eleger. E no final acabou se elegendo. Eu quero, então, também chamar a atenção de vocês, que eu acho que o barulho está pouco para essas duas matérias que eu vou falar. A MP 871 e a MP 873, uma descredencia os sindicatos de trabalhadores rurais para atestarem tempo de trabalho de trabalhador rural com vistas a conquistar a sua aposentadoria. Que, evidentemente, pode ser que tenha um sindicato ou outro, ou muitos, que façam disso algum instrumento de fazer política e não façam bem feito, mas não quer dizer que a gente vai jogar água, a bacia com água suja e a criança dentro. Isso é para acabar com os sindicatos. Coisa que nem o governo militar fez. Ele tirou as lideranças legítimas e botou o que a gente chamava de pelego na época. Mas nem tiveram essa coragem. E a 873, eu acho mais violenta ainda. E a 873 é o absurdo que uma medida provisória deveria ser do interesse do Estado brasileiro, pressupõe que teria urgência e relevância para ser publicado, e se faz uma MP para dizer que é proibido descontar mensalidade sindical na folha de pagamento. Proibido. E olha que já endureceram muito. E no meu tempo o cara se filiava, você mandava a ficha de filiação e descontava. Depois se evoluiu para endurecer para o sindicato, dizendo que tinha que ter a assinatura dele autorizando o desconto. Estava correto, porque senão o setor de pessoal desconta, o cara já não autorizei descontar. Então, hoje só desconto com autorização expressa do associado, como se fosse de um clube ou como se fosse de um consignado qualquer, onde ele autoriza descontar aquele dinheiro por uma compra que ele fez. Proíbe para quê? Quem é que vai conseguir fazer distribuição de boleto para cada um pagar individualmente no banco? É para tirar, é estratégia militar. Eu não posso matar, o que eu faço? Eu tiro a água do adversário, eu corto o suprimento. Então, ao cortar e impedir, vou repetir, não é dar a opção não, é impedir, alguns estão conseguindo ganhar liminar. Então, é para entender, sem falar da reforma da Previdência, com os absurdos de capitalização, de ataque à aposentadoria do trabalhador rural, ao BPC e o diabo da capitalização, que era bom a gente cada vez mais se informar. O Chile, que foi cantado em verso e prosa com a capitalização dele no tempo do Pinochet, o volume de suicídio de pessoas de terceira idade que acontece lá por absoluta incapacidade de se sustentar. Hoje, não sei o número exato, mas tem um número enorme ganhando abaixo do salário mínimo e outro número igual ou maior ganhando abaixo da linha da pobreza. Então, é coisa realmente de banqueiro. Banqueiro que... Porque eu não tenho nada contra a pessoa física, mas o presidente Lula disse que a cabeça pensa onde o pé pisa. O cidadão, quando começa a trabalhar no mercado financeiro, só lida com número. Tem pouco contato com gente, não é como empresário industrial que tem que montar uma fábrica, contratar gente. É muito computador, muita lógica, que é a lógica do mercado financeiro. Então, talvez por isso, mesmo para quem discorda da provocação feita lá naquela audiência pública com o ministro da Economia, se ele tivesse um pouco de serenidade, todo mundo sabe que apelido só pega quando você reclama do apelido. Se o cara lhe der um apelido e você não ligar, não pega.
Aí o cara falou aquele, eu não vou repetir, para não parecer que eu estou estimulando, mas vai virar moda, não tem dúvida que vai virar moda. Cabia a ele ter a serenidade de dizer, eu não vou entrar no seu jogo, deputado. Eu estou aqui para falar do Brasil. Mas como virou aquele xingamento, então eu reparo, sou otimista porque acredito na ação nossa para a gente melhorar e eu espero que a BJD continue trabalhando, que o congresso de amanhã, o seminário de amanhã possa estimular vocês a continuar na caminhada, e eu estou à disposição do Senado para colaborar com o projeto de lei, com o debate, com a audiência pública, para a gente... Nós vamos sair com certeza desse drama, mas vamos sair com a gente trabalhando muito, com muita energia. Eu prefiro o sorriso do que o xingamento, que eu acho que a gente conquista mais. Obrigado, boa noite.